Olá, bem-vindos ao Hub do Movimento Cybertech Brasil. Nós estamos com Nelson Brito, que é estrategista em cibersegurança da Cisco. Nelson, muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você, Jaqueline, pela oportunidade e pelo convite. Nelson, nós vamos falar sobre a terceira edição do Cisco Security Outcomes, um estudo que funciona mais como uma autoavaliação dos profissionais de cibersegurança sobre como é que as infraestruturas estão respondendo aos ataques e às inovações que são implementadas, né? Essa edição ouviu 4.700 profissionais de cibersegurança no mundo inteiro, e inclusive no Brasil, né, Nelson? Eu queria saber de você que leitura é possível fazer a partir dos dados dessa edição, a terceira, e em relação à edição anterior. Bom, um fato interessante com relação à edição anterior é que já houveram 2 volumes já desse estudo, né, do Security Outcomes Study. Mas essa é a primeira edição. Tiveram 2 anteriores, essa é a terceira, essa é a primeira edição que leva em consideração dados coletados não só na América Latina, mas dados coletados no Brasil. O que nos dá a massa de dados que a gente pode comparar, né? Como estão os profissionais, qual é o sentimento que eles têm, né? Como que eles estão preparados para resiliência cibernética ou resiliência de segurança cibernética comparado a outros países dentro da América Latina. E como você falou, foram 4.700 profissionais escutados, né, entrevistados do mundo todo, em 26 países, não teve setor específico, então são de vários setores. A maioria são executivos da área de segurança, mas existe também pessoas no cargo de gerência que tomam decisões, e é importante que a gente veja agora números reais saindo do mercado brasileiro, e a gente consegue comparar isso com o restante, não só da média global, mas também com os nossos vizinhos aqui. Bacana. O estudo traz vários números interessantes, mas eu gostaria de começar comentando o fato de 62% das empresas já terem sofrido algum tipo de incidente de cibersegurança e reconhecerem esse fato, né, Nelson? Isso assusta? É um sinal de que estamos perdendo a batalha? Não, isso é um dado interessantíssimo, né? Que você pega essa média global, 62% dessas organizações, eles relatam ter sofrido algum incidente de segurança, sendo de grande ou pequena proporção, que pode ter acontecido nos últimos 2 anos ou nos últimos 5 anos, ficou bem aberto isso, mas que esses incidentes, eles afetaram a resiliência, né? Então, vamos lá, eu acho que é importante a gente primeiro falar o que é resiliência. Se você me permitir, resiliência quando a gente fez esse estudo, algumas palavras surgiram, né, junto com esse estudo. A gente pegou o estudo, passou para o pessoal e falou, tá bom, vamos falar sobre resiliência, o que vocês entendem sobre resiliência? E nesse estudo, a resiliência, apareceu palavras como, por exemplo, resistir, se transformar, recuperar, antecipar-se, adaptar-se, passar por alguma coisa adversa, etc, etc. Mas quando a gente fala de resiliência cibernética, existe uma fonte muito boa do Niche que segue um pouco todos os profissionais de segurança deveriam reger a cabeça deles, né, a meta deles para chegar à resiliência, que seria o documento Niche SP 800-172. Resiliência cibernética, segundo Niche, é a capacidade de prever, resistir, recuperar e se adaptar a condições adversas, tensões, ataques ou comprometimentos em sistemas que usam ou são ativados por recursos cibernéticos. Então, voltando à sua pergunta, 62% globalmente reportou que tiveram algum impacto na sua resiliência devido ao incidente. Isso não é algo que, puxa, isso me apavora. Não significa dizer que a gente esteja perdendo a batalha com os cybercriminosos. Significa dizer que algum incidente, seja ele externo ou interno, ocorreu que afetou essa resiliência. Então a gente pode levar em consideração também que algo interno pode ter acontecido.
uma pessoa espetou um computador que tenha sido infectado, então trouxe uma carga maliciosa para dentro da minha rede, um segmento de rede devido a uma quebra ou uma falha numa placa, acabou caindo esse segmento, um equipamento. Então, existem algumas coisas que levam em relação à segurança ou à resiliência de cibernética que foram levadas em considerações. Então, esse dado especificamente diz que algo aconteceu, um incidente, seja ele qual for, pode ter sido algum incidente de segurança ou um incidente de falha, que levou essas organizações a reportarem esse tipo de incidente, tá? Mas o fator interessante é que na média global, como foram 62%, as organizações brasileiras, os executivos no Brasil, eles indicaram somente 19,9%, né, de impacto da resiliência devido a algum incidente. Significa dizer que é mais maduro do que a Colômbia, que, por exemplo, reportou que 82% foram impactados por um incidente de segurança à sua resiliência, ou a média global, que é de 62%? Não, significa dizer que, no Brasil, os incidentes que ocorreram afetaram menos a resiliência do ponto de vista do executivo brasileiro. Tá? Isso já é um dado bem interessante. E que exercícios ou que ações as empresas ainda precisam tomar para se tornarem mais resilientes, pensando nesse universo de ferramentas disponíveis em cybersecurity? Boa pergunta, Jaqueline. Muito obrigado por ela. Existem alguns fatores que no final do relatório que já está disponível, a gente vai disponibilizar, existem alguns fatores que ajudam, né, o sucesso da resiliência. E quando a gente fala de tecnologia, existem dois, eu não diria tecnologia, eu colocaria mais como conceito tecnológico, que seria o Zero Trust e o SaaS. Tá? Zero Trust parte do princípio que eu não confio de cara em ninguém nem em nada. Tá? Então, mesmo que eu tenha... Porque quando a gente fala sobre Zero Trust, muitas pessoas elas juntam a palavra Zero Trust com múltiplo fator de autenticação. E é um erro, porque múltiplo fator de autenticação é um dos passos que te levam a ter uma confiança zero. Porque quando a gente fala de múltiplo fator de autenticação, a gente, quando autentica, a gente tem o que a gente sabe, né, o que a gente conhece, que normalmente é o nosso login e senha, o que a gente tem, que seria mais ou menos o duplo fator de autenticação, que é o challenge que eu dou, é o desafio que eu dou ao sistema, ou que o sistema dá a mim, para que eu possa dar um segundo fator de autenticação para ele, que seria um token, um software token, um software, alguma forma de que algo que eu tenha me permita provar que sou eu mesmo que estou tentando acessar. Então, isso já quebra normalmente aqueles vazamentos que tinham antigamente de o login tal, ou o e-mail tal, tinha senha tal, então eu consigo ter acesso. Com o duplo fator de autenticação, a gente já consegue burlar isso. Isso não é algo que afeta só as empresas, né, Jaqueline? A gente vê muitas pessoas, muitos colegas nossos, eu mesmo vejo colegas de profissão ou pessoas do meu círculo de amizade, eles dizendo, olha, Nelson, eu tive a minha conta do Instagram roubada. Por quê? Porque ele não foi lá e configurou o múltiplo fator de autenticação, o segundo fator de autenticação no Instagram ou no WhatsApp, ou seja qual for o sistema que ele esteja utilizando. Então, nas empresas, isso é necessário. Existe um outro ponto também desse múltiplo fator de autenticação, que é o que a pessoa é. Então, pode ser a minha impressão digital ou reconhecimento facial. Mas isso diz que eu estou confiando que é o Nelson. A grande questão do Zero Trust eu não preciso dizer só que eu confio no Nelson, eu tenho que confiar na máquina que o Nelson está conectando. Então, o sistema tem que estar atualizado, tem que estar utilizando as últimas versões de software. Não pode ter, por exemplo, jailbreak em iPhone, quando você consegue fazer jailbreak para você poder instalar coisas que não são da app, da loja de aplicativos da Apple, sistemas que são Android, que são rooted, né, que também é uma quebra para você poder instalar qualquer coisa. Então,
se o Firewall não estiver ativado, então eu tenho que levar em consideração algumas outras políticas que dizem, olha, esta máquina, que o Nelson agora, que é uma pessoa que eu sei que é ele, quem está me dizendo que foi através do múltiplo fator de autenticação, eu reconheço que esse equipamento é saudável e ele pode entrar na minha rede. Então isso é um processo, né? O Zero Trust é um conceito que começa não só com a autenticação, mas passa por vários outros aspectos, onde você vê a saúde da máquina, se ela tem firewall, se ela está utilizando antivírus, se ela tem alguma coisa para anti-malware, se ela, de fato, se ela realmente está saudável para que ela possa ter acesso aos sistemas, né? Sejam eles que estejam dentro da minha empresa ou se eles estão na nuvem. Então, esse é um dos negócios, é uma das tecnologias ou conceitos tecnológicos que ajuda a aumentar bastante a resiliência de segurança da parte cibernética, tá? Dos 7 fatores, 2 apenas são tecnológicos. Então, eu falei da adoção do Zero Trust, que dá uma diferença aí, mais ou menos, dizem que na pontuação média aumenta em torno de 30%, na diferença da pontuação média quando você tem esses recursos, né? Quantos mais recursos você tem de adoção de Zero Trust, maior resiliente você fica. Por exemplo, vou te dar, para realmente usar o exemplo que eu dei, né? Que o pessoal fala muito de múltiplo fator de autenticação, duplo fator de autenticação. O duplo fator de autenticação, ele aumenta a 11% só da resiliência. Então, quando a gente fala de um conceito mais amplo, que é o de Zero Trust, que seria um conceito tecnológico mais amplo, ele aumenta mais ou menos 30%. E o outro conceito é o do SASE, né? A gente viu que recursos agora, durante a pandemia, a gente passou por uma pandemia que, não sei se, bom, oficialmente não terminou, né? Mas a gente já está voltando àquela vida normal, ou o novo normal, né? Como eu gosto de falar. Mas no início da pandemia, a gente viu muito se falar de resiliência das pessoas e tudo mais, mas não levava em consideração a resiliência dos sistemas e das empresas, né? Então, muitas empresas que tinham não tinha uma plataforma tecnológica, não existia uma plataforma digital para fazer o comércio, para fazer o negócio dela fluir durante esse período de pandemia, tiveram alguns problemas. Eles tiveram que realmente adotar essa jornada muito mais rápido. Era algo previsto, às vezes, para 5 anos, 3 anos, e eles tiveram que fazer isso em poucos meses. Então, é o que a gente diz, né? Em 5 anos, em 2 meses, ou em 1 mês, né? Que foi o período em que muita gente teve que fazer essa jornada. E quando leva essas coisas todas para a nuvem, normalmente esses aplicativos eles são já nativos da nuvem. Levou-se esses aplicativos para a nuvem e se juntou essa segunda nuvem, né, que são desses usuários, que os usuários saíram de dentro das empresas e foram para várias operadoras, ou poderiam trabalhar de qualquer lugar, aí entra o conceito de trabalho de qualquer lugar, ou work from anywhere, né, no inglês, não levar em consideração essa segunda nuvem, a proteção dela e também dessas aplicações. Então, nesse estudo, a gente viu que um segundo fator tecnológico ou de conceito tecnológico que ajuda, que é levar serviço de borda de acesso seguro, que seria o SASE, ele aumenta em 27% a diferença da pontuação média de resiliência para cima, né? Em relação àquelas que não tem nenhuma estratégia de SASE. Né? Quando a gente fala de maturidade, nenhuma maturidade com relação a SASE. Né? E o SASE é você ter realmente aplicações ou serviços de segurança, né, controles de segurança nativos na nuvem. Porque se você protege algo nativo na nuvem, o que você tem que utilizar é algo também nativo na nuvem, para que você possa ter essa integração muito mais rápida e muito mais transparente para o usuário. Então, o usuário atualmente, como que ele tem feito como é que é esse fluxo agora, né? Antigamente você fechava a VPN com a sua empresa para você ter acesso a um aplicativo que estivesse dentro da sua empresa ou na nuvem. Hoje as empresas já fazem esse caminho já direto. Você tem hoje em dia o usuário que pode estar remoto ou dentro da empresa, a grande maioria ainda, acho que tem um pouco de híbrido agora, tem um misto, né, do que as pessoas estão fazendo. Muitas pessoas ainda gostam de trabalhar localmente, ir para o escritório, outras preferem ainda trabalhar remotamente, devido a esses 2 anos elas se acostumaram, tiveram suas rotinas alteradas e se adaptaram a essas rotinas agora desse trabalho híbrido. Então, com essa aceleração,
o que acontece é que esse usuário ele agora não precisa mais fechar VPN com a entidade, né, com a empresa, com o meio físico da empresa para ter acesso a essas aplicações que são nativas na nuvem. Ele automaticamente ele já vai. Então você precisa pensar ter esse conceito de SaaS envolvido. E quando a gente leva em consideração a resiliência, há esse aumento aí de 27% na média global, quando a gente na pontuação média, né, de resiliência das empresas que aplicam isso ou aquelas que não aplicam. Consegui responder a sua pergunta? Conseguiu. Interessante você apontar que dos 7 fatores que o estudo traz que ampliam a resiliência, 2 são tecnologia, SaaS e Zero Trust, e o restante tem relação com a cultura da organização, né, Nelson? O estudo mostra que aquelas que têm um engajamento maior da alta gestão, dos diretores, se saem melhor dos incidentes de cibersegurança. Comenta um pouco para a gente o que é que pode ser extraído desse comportamento ou da cultura da organização e o fato dela se sair melhor ou pior dos incidentes de cibersegurança. Eu vou dar um exemplo da minha vida, tá? Eu gosto muito de dar exemplos assim do que ocorre comigo. Quem me conhece já sabe disso. Eu lembro de ter participado uma vez de um processo em que eu tinha passado por vários níveis de entrevistas e eu estava conversando com um executivo americano e ele virou para mim em inglês e perguntou: o que você espera do seu gerente? Isso é uma pergunta bem interessante, né? Porque você não espera receber essa pergunta, né? Mas é uma pergunta que nós todos nós devemos fazer a nós mesmos, né? O que eu espero da minha gerência? O que eu espero da minha diretoria? O que eu espero dos meus executivos, né? E o que eu disse, o que eu respondi para ele é o que o pessoal falou dentro desse relatório. Eu espero suporte deles, eu espero assistência deles para que eu possa fazer o que eu tenho que fazer da melhor maneira possível. Então, esse suporte executivo, esse suporte dos níveis superiores e hierárquicos, quando você tem que fazer a tua função do teu dia a dia, se eles te proporcionam um ambiente suportando, sabe, te assistindo, te dando todo o apoio para que você possa executar todas as etapas ou todas as suas funções, você flui muito mais, você produz muito mais, você responde muito mais às coisas. Se você não tiver nenhum suporte, num caso de incidente, se você liga para um executivo e o executivo fala, se vira, fica complicado. O executivo, eu acho que ele tem esse poder de liderança e de apoiar, mesmo que ele não saiba ou que ele não tenha nenhum conhecimento específico, ele nesse momento ele tem que estar presente, ele tem que dar um suporte. E quando existe esse suporte executivo, a coisa flui um pouco mais fácil. Não é porque ele põe pressão, aí todos podem pensar, não, o executivo vai colocar pressão, não. Eu acho que ele funciona mais como uma válvula de escape para que você passe para ele as informações, e se você tiver realmente um processo de resposta a incidente, ele às vezes é a pessoa que vai a público dizer o que está acontecendo, e ele tem que ter esses dados, essas informações. Então, se existe um apoio, um suporte estabelecido com essa linha executiva, esse trabalho de incidente ou até mesmo a resiliência de segurança, ela realmente cresce bastante. Tem alguns outros fatores também que ajudam, né? O desenvolvimento de uma cultura de segurança, como a gente estava falando, múltiplo fator de autenticação. Todo mundo pensa em mundo corporativo. Por que a gente não leva exemplos do nosso dia a dia, né? A pessoa ter um segundo fator de autenticação no teu WhatsApp, no seu LinkedIn, no seu Instagram, no seu Facebook, ou qualquer sistema que ela utilize atualmente. Se ela já tem essa cultura do dia a dia e a gente mostra para ela o valor que isso traz para ela como segurança do perfil pessoal dela, a gente muito facilmente mostra para ela o valor que isso também traz para dentro da cultura da empresa. Então, você jogar a cultura de segurança para o dia a dia do profissional, porque nem todos têm que trabalhar com segurança. E não é também passar para o usuário final da empresa a responsabilidade da segurança. Eu acho isso errado. Eu acho que a gente tem que mudar um pouco a cultura. Quando a gente começa a trabalhar com segurança cibernética dentro de uma empresa, culturalmente, essa empresa ela tem que adotar, ela tem que abraçar essa segurança cibernética, porque segurança cibernética é um estilo de vida, muda o seu estilo de vida.
é algo que você carrega para a tua vida, o que você aprende culturalmente dentro do trabalho, você acaba levando para dentro da tua vida. Porque todas as empresas hoje, querendo ou não, Jaqueline, elas utilizam a plataforma tecnológica para executar o que elas têm que executar, indiferente de qual é o business dela, de qual é o negócio final que ela tem que fazer. Seja ela setor financeiro, seja ela setor hospitalar, independe do setor. Ela necessita de uma infraestrutura tecnológica. E você só consegue manter essa infraestrutura tecnológica saudável se você aplicar, sabe, diversos controles e controles muito bem aplicados de segurança cibernética. Então, a cultura bem ajuda, né? Manter os recursos na reserva, aqueles recursos que são principalmente da área de segurança, porque as pessoas pensam, eu vou automatizar todo o meu processo de segurança, eu tenho todo o meu processo já aqui automatizado, estou tranquilo, não preciso de tanta gente. Um grave erro. Porque, primeiro, a automatização de um processo de segurança é um processo contínuo. Você tem que estar sempre revendo essa automatização. E segundo, você abrir mão de talento, pessoas que você já conhecem, já foram treinadas, já estão capacitadas a executar funções na hora que você sofre um incidente, por mais que você tenha que trazer terceiros para dentro desse jogo, se você tem pessoas que conhecem a cultura da empresa, conhecem os sistemas, conhecem todos os caminhos tortuosos que esse terceiro ele vai ter que descobrir, isso ajuda muito a resiliência e a resposta à segurança. Tá? Então, são fatores humanos também que a gente tem que levar em consideração, porque, afinal de contas, no dia a dia, a gente apesar de trabalhar com tecnologia, no final é o fator humano, né, que faz a diferença. São os talentos, as aquisições, as pessoas capacitadas. Você pode ter, é o que eu falo, você pegar uma Ferrari e dar na mão de uma pessoa, de um motorista comum, botar uma Ferrari na minha mão, eu vou dirigir ela de uma forma. Se você pegar um piloto de Fórmula 1, que ele está capacitado realmente, ele conhece a máquina, e colocar ele para dirigir, é uma experiência diferente. Então, a mesma coisa acontece com soluções de segurança. Você precisa manter esses talentos, você capacita esses talentos e é diferente. É você ver um piloto de Fórmula 1 realmente dirigindo bem uma Ferrari. E não eu que pego meu carro no final de semana dirigindo uma Ferrari lá a 60 km por hora. Eu não tiro proveito da máquina. Interessante. A gente não precisa ser um piloto de Fórmula 1 e nem um especialista em cibersegurança para assumir comportamentos seguros, né, Nelson? Porque na vida real a gente toma alguns cuidados e a gente precisa transferir esse comportamento para o mundo digital, né? Fazendo isso, a gente protege não só a si mesmo, quanto os sistemas corporativos, né? Exatamente. Eu gosto muito de falar, eu lembro de uma vez eu estar dando uma entrevista para o Marcelo Tais e eu ter falado para ele o seguinte, a gente tem que tratar o usuário como a gente trata, assim, no bom sentido, né? Eu não estou infantilizando o usuário, mas é como se a gente estivesse pegando a mão de uma criança e mostrando a ela a primeira vez que ela vai à rua, que ela tem que olhar para os lados para ver se vem carro, para poder atravessar a rua. E hoje a gente já está atravessando vias de alta velocidade tecnológicas, né? A internet nada mais é do que uma via de comunicação de alta velocidade. Então você tem que mostrar para o usuário, olha para um lado, olha para o outro, vê se está seguro antes de você se aventurar nesse mundo, né? Então eu acho que faz parte, sim. Você não precisa ser um piloto de Fórmula 1 para você dirigir uma Ferrari. Ajuda. Esse é o profissional de segurança. O profissional de segurança é aquele piloto experiente. Mas você saber dirigir de maneira segura o seu carro, seja ele qual for, é como você tem que se comportar dentro da sua empresa. É sempre ter a direção defensiva, né? Não é você jogar o carro para cima do outro, é você esperar que alguém vai fazer alguma coisa de errado e você prevenir aquilo, você pensar que alguém pode tirar proveito. Você receber um e-mail e falar, poxa, esse e-mail realmente é algo que vai me agregar alguma coisa se eu clicar nisso? Esse SMS aqui não foi solicitado, por que eu estou recebendo isso? Né? Existem algumas coisas que o fator humano realmente vai fazer a diferença, essa cultura ela realmente faz a diferença. Existe um terceiro fator, eu não diria que seria tecnológico, apesar de utilizar a tecnologia, mas eu acho que o fator visibilidade,
que é colocado no final do relatório como um dos últimos 3 itens, né? Eu não gosto muito de chamar isso de um fator tecnológico, eu acho que é mais um fator de visibilidade, de gerenciamento, que é quando você adota o que a gente chama de um recurso de resposta e detecção estendido, que é o que a gente chama de XDR em inglês, né? Que é Extended Detection and Response, então é resposta e detecção estendida. Se você tem um sistema disso, você também tem um grande ganho na resiliência. Por quê? Porque você tem visibilidade, te dá a visibilidade das coisas. E eu lembro de eu ter conversado há algum tempo atrás, inclusive com você, falando, é como se você entrasse num quarto escuro com 3 lutadores de MMA e você começasse a tomar soco. Você está tomando soco, você está apanhando, você está tomando golpes e você não sabe de quem está apanhando. Se você só fizer uma coisa simples, que é acender a luz do quarto, você vai poder se esquivar, se defender ou até mesmo contra-atacar, né? Então, se você tem essa possibilidade de acender essa luz através da adoção de um XDR, que eu acho que é mais a capacidade de você ter a visibilidade, você vai estar muito mais preparado e muito mais resiliente se você tiver um incidente de segurança cibernética. Muito bacana. Ô Nelson, e por fim, o estudo, o Outcomes, ele traz alguns alertas. E um deles que chama a atenção é a necessidade das empresas terem cuidado na migração para a computação em nuvem. Existe aí uma cultura de que indo para a nuvem você está mais seguro. Só que você precisa ter cuidados, né? Quais seriam esses principais cuidados, na sua opinião? O problema é há uma sensação de que você tirando os sistemas de dentro da sua custódia, né, que é dentro da sua empresa, e dando a custódia para outro, que isso vai estar seguro, porque você está terceirizando o problema. E a gente não deve pensar dessa forma, porque a gente não terceiriza o nosso problema de segurança. O nosso problema de segurança é o nosso problema de segurança. Ou a solução de segurança é a nossa solução de segurança. Então, no caso, quando você terceiriza algo nesse sentido, você não consegue trazer segurança da informação. Você tem que levar algo nativo. Que foi o que eu falei, é o SASE. Quando você faz essa migração para a nuvem e você terceiriza esse problema, você está fazendo eu acho que a estratégia está errada. Você tem que levar algo junto com esse seu sistema, já que você está terceirizando a plataforma, o sistema, o aplicativo, você está colocando isso na nuvem, você tem que levar algo que seja nativo de nuvem. Então você não tem que levar o teu firewall que você utiliza na borda para a nuvem, não, você tem que adotar um firewall que seja nativo de nuvem. Você tem que adotar um sistema de proteção contra mensagens recebidas por e-mail que também seja na nuvem. Você tem que levar essa tecnologia, tem que acompanhar nativamente a nuvem. Então, esse processo ele tem que levar em consideração também esse aspecto de segurança. Se você somente terceiriza o seu problema de segurança, colocando isso numa nuvem, deixando que eles se resolvam lá, não é uma boa estratégia. A gente tem visto que não tem dado resultado. A resiliência, quando você adota uma estratégia realmente de segurança, que é o SaaS, dentro das empresas, isso aumenta gradativamente e assim, é muito diferente você ter uma estratégia de segurança na nuvem do que você não ter. O aumento é muito grande na resiliência. Consegui responder a sua pergunta, Jaqueline? Respondeu sim, Nelson. Muito obrigada. Nós conversamos com o Nelson Brito, que é estrategista em cibersegurança da Cisco. Nós falamos sobre o Cisco Outcomes versão 3, edição número 3, e que está disponível onde mesmo, Nelson, que as pessoas podem acessar o relatório completo? No site da Cisco mesmo, quando vocês entram no site da Cisco, já tem algumas chamadas. Se não, basta vocês procurarem por Cisco Secure e eles automaticamente, o primeiro link que aparece no seu buscador é do site da Cisco Secure e ali vai estar listado. Mas, de qualquer forma, a gente também pode colocar o link junto com esse vídeo. Na descrição, a gente pode colocar o link direto para quem quiser ter acesso a esse relatório que está em português e traz dados do Brasil comparado com outros países da América Latina, Jaqueline. Maravilha. Nelson, muito obrigada e uma ótima semana para você.